Olá a todos, meu nome é Murilo. Eu estou gravando este vídeo para demonstrar a minha aplicação em Angular com Java Spring Boot, do qual eu irei explicar um pouco mais diretamente essa parte técnica, explicando o código de uma maneira geral, explicando o passo a passo de como ele funciona. Bom, sendo uma aplicação Angular, eu, todas as páginas que são carregadas quando eu abro alguma rota, por exemplo, uma rota de login, uma rota de boas-vindas, entre outras, ele sempre vai carregar alguns componentes, sendo este componente é, deste topo sendo fixo e esse rodapé também sendo fixo. O que vai mudar é apenas esse conteúdo, esse componente que vai ficar entre esse do topo e esse do fundo. Então, nesse momento, quando eu chamo por rota vazia ou pela rota de login, ele vai me renderizar esse componente login e esse componente e todos os componentes são compostos de HTML, que seria a estrutura dessa página, os estilos por conta do CSS e a interação, por exemplo, quando eu clicar em algum botão, se dá pelo TypeScript. Então, começando por essa página de login, eu preciso fornecer este username e essa senha. E indo diretamente, olhando o código, a primeira coisa que queria demonstrar é essa parte de rotas. Então, se eu não coloco nenhuma rota, ou se eu coloco uma rota de login, ele irá renderizar esse componente de login, tanto para uma rota quanto para outra. E as demais rotas, da mesma forma, se eu chamo pela rota de boas-vindas, ele vai renderizar esse componente de boas-vindas. Se eu chamar pela rota de tarefas, ele vai me renderizar esse componente de tarefas. Só que todas essas rotas aqui, elas precisam que este usuário que estiver acessando, ele precisa estar autenticado. E nesse momento eu estou usando esta autenticação do Java Web Token pelo JWT. Então, abrindo este serviço de proteção de rotas, ele implementa este outro módulo chamado CanActivate. Então, com base neste módulo, eu vou implementar este método com o mesmo nome, CanActivate, para através de outro serviço verificar se esse usuário ele está conectado ou não. Então, se ele estiver conectado, então ele está autorizado a acessar este componente. Caso contrário, ele vai ser redirecionado para essa rota de login. Então ele precisa voltar e se autenticar, retornando como falso. E abrindo esse mesmo método, ele irá verificar se esse usuário está autenticado, porque uma vez que ele esteja autenticado, ele vai ser gravado dentro desse Session Storage. Seria uma forma de cookie para dizer se esse usuário está autenticado ou não. Então vamos supor que ele esteja autenticado. Este objeto user, ele não estaria nulo. Se ele não está nulo, ele retornaria falso. E invertendo esta lógica, de falso ele tornaria positivo. Então, positivamente, sim, ele está logado. Agora, se ele estivesse nulo,
de fato, então ele não estaria autenticado. Então aqui seria verdadeiro e o contrário de verdadeiro é falso. Então ele não estaria conectado. Com base nisso, ele retorna verdadeiro ou falso. Permite ou não permite acessar esta rota, para então renderizar este componente. Então, voltando para o componente de login, praticamente o que temos nesta página é um título principal contendo um formulário, e dentro desse formulário eu tenho dois campos, um campo de texto normal, onde eu vou dizer qual é este username, e outro para dizer qual seria a senha. E esses dois campos estão ligados a essas propriedades de mesmo nome, username e senha. E de onde viriam essas propriedades? Eles viriam da classe TypeScript Login Component. Então, através dessas propriedades eu consigo armazenar essas informações, e elas são conectadas. Essas duas estruturas, HTML e o TypeScript, eles são ligados por diretivas, como por exemplo endModel. endModel, ele faz esta dupla ligação de dados. Então eu consigo exibir o valor desta propriedade, username, como está sendo mostrado aqui, e ao mesmo tempo eu consigo alterar esse valor, e esse valor novo que eu insiro é o valor que vai para esta propriedade. Username recebe esses caracteres. Então ele serve como essa via de mão dupla. Isso. E uma vez que esses campos estejam preenchidos, eu vou clicar nesse botão de login, e o que vai disparar esta função chamada handle JWT auth login. Então, quando eu clico nesse botão, eu disparo este evento de clique. Então, quando eu clicar nele, ele vai chamar este serviço de autenticação básica para chamar este método de autenticação usando o JWT, passando aqueles dois campos como parâmetro. E feito essa chamada usando esse método subscribe, vai retornar algum dado. Então, se for data, vai ser quando for um caso positivo, que esta autenticação foi feita com sucesso. E caso tenha acontecido algum erro, eu uso este objeto de error. Então, se deu tudo certo, o que ele vai fazer? Ele vai redirecionar este usuário para esta rota de boas-vindas, passando esse nome de usuário também como parâmetro, para que quando ele entrar nessa rota e renderizar este outro componente, ele vai receber esta informação. E através desta variável invalidLogin, eu vou dizer se esse log está válido ou não. Se ele estiver válido, esta propriedade vai ser falsa. Se ela for verdadeira, é porque houve algum erro, sendo por esse campo não estar correto ou por esse campo não estar correto, de acordo com o que for esperado pelo JWT. E com base nisso eu consigo visualizar este outro conteúdo. Ele vai exibir essa mensagem de erro que está contida dentro dessa classe também, dizendo credenciais inválidas. Então, literalmente eu uso uma outra diretiva, ngIf, que com base neste estado
ele vai dizer: devo mostrar esta mensagem ou não. Se for positivo, se esse log não estiver válido, ele vai exibir esse valor de error message, de é, mensagem de erro, através dessa interpolação, que é o uso dessa dupla de chaves. E vai dizer: mostro esta informação, eu quero mostrar esta informação que vem do meu TypeScript, desta propriedade, desde que se este estado for positivo, for verdadeiro. E indo um pouco mais a fundo no handle JWT login, o que ele irá fazer? Ele irá fazer uma chamada para o meu back-end, que no caso é localhost 8080. Eu estou usando essa constante porque ela vai ser reutilizada em muitas outras partes de vários componentes que são utilizados. Em algum momento eu vou precisar reescrever essa informação de localhost porta 8080. Então, para simplificar esse processo, eu uso essa constante. Então, ele vai chamar esse meu servidor back-end e vai chamar pela rota authenticate, passando esse nome de usuário e senha. E uma vez que eles estejam corretos, eu consigo implementar utilizando esse pipe e map. Eu consigo pegar esses dados positivos, ou seja, eu vou obter este token que vai me permitir fazer outras chamadas ao meu back-end, e eu vou armazenar essas informações no armazenamento de sessão, que seria este session storage. Então eu consigo definir que este usuário ele está autenticado e vai ser acessado por essa chave chamada user authenticated. E da mesma forma eu consigo armazenar esse token. Então, através dessa chave token, esse texto fixo, dessa outra constante, eu consigo armazenar de fato o termo better junto com o valor desse token. Então, data.token vai ser literalmente o valor desse token. E com essa informação eu consigo realizar outras chamadas para o meu back-end e ele retorna esses dados. E neste caso, como foi criado esse token, então foi feito uma chamada do tipo post, que quando eu faço esta chamada, ele cai nesse controlador chamado JWT Authentication Controller, que seria esse controlador que vai atender todas as chamadas que forem serem feitas aos serviços que ele está proporcionando. Então, nesse caso, ele está proporcionando esse serviço de autenticação pela rota authenticate por uma chamada do tipo post, HTTP do tipo post, desde que seja deste domínio. Então, como são domínios diferentes, são aplicações diferentes, eu preciso autorizar que esse servidor localhost 420 desta porta 4200 seja autorizado a fazer chamadas para esse controlador. Então, quando internamente eu faço essa chamada para authenticate, eu estou chamando esse controlador que vai atender por essa rota, que por sua vez vai utilizar esse serviço do JWT Token Service para gerar este token. Por isso que o nome desse método se chama Generate Token, para gerar esse token. E esse serviço de autenticação, esse Authentication Manager, que é um gerente de autenticações que está ligado ao JWT. Com base nisso, ele vai pegar essas duas informações que foram passadas como o corpo da requisição. Eles foram enviando esses dois campos de
usuário e senha, e com base nisso ele usa esse gerenciador de autenticações para autenticar este usuário com base nessas duas informações que foram passadas como objeto. E uma vez com isso na mão, ele vai usar este serviço de token para gerar este token com base nesta autenticação, desde que ele esteja correto. Ele vai gerar este token, armazenar nesta variável token, e através de uma resposta positiva, OK, código 200, status que está tudo bem, ele me retorna esse token através de uma propriedade chamada token, que vai utilizar esse outro objeto, esta outra classe, que vai servir somente para carregar esta propriedade de token como resposta para o nosso cliente, que é esta aplicação Angular. Então, com base nisso, ele permite esta chamada e vamos para esse componente de boas-vindas, este welcome. E só como efeito de teste, eu vou fazer um login inválido. Se for inválido, ele vai me apresentar essas credenciais inválidas. Porém, se eu colocar o certo, aquele dado que eu estou esperando que seja correto, ele vai permitir que eu seja redirecionado para essa rota de boas-vindas. E como parâmetro foi passado este usuário, e esse usuário ele aparece dentro desta rota, e eu consigo reutilizar esse valor dentro desse componente de boas-vindas, como pela interpolação, aquele par de chaves que vai buscar este valor desta propriedade. E aqui, a partir disso eu consigo gerenciar essa lista de tarefas através desse link chamado here, ou seja, aqui você pode gerenciar as suas tarefas aqui. E também foi criado um outro parágrafo contendo esses dois botões, que também irão fazer uma chamada para este back-end, que vai solicitar esta mensagem de boas-vindas. Your customized welcome message, hello world, ou seja, a sua mensagem personalizada, olá mundo, que no fundo, olhando para esse componente, ele também contém as suas divs, o seu texto, e esses botões verdes correspondem a essa tag button. Então esse primeiro botão ele vai chamar por esse método getWelcomeMessage, que por sua vez ele vai fazer uma chamada para este serviço chamado execute service. Aliás, este método execute hello world bean service, que da mesma forma ele vai ter um objeto de resposta positiva e um objeto de resposta negativa, no caso um erro. Então, feito isso, ele consegue ter esse objeto de resposta, e eu consigo armazenar esse objeto de resposta dentro dessa outra propriedade chamada Customized Welcome Message, que faz parte desse componente de boas-vindas. Eu consigo, através da interpolação, também poderia utilizar também, que no caso é este ponto aqui, Customized Welcome Message, esta mesma propriedade. Se olhar aqui, Customized Welcome Message,
Customize the welcome message, que eu só vou mostrar estas informações desde que esta mensagem personalizada seja preenchida, que seja feita uma chamada, clicando em um botão verde ou outro, para preencher esta propriedade. Uma vez que ela esteja preenchida, eu consigo exibir esse conteúdo, que seria esse subtítulo: sua mensagem personalizada de boas-vindas é. E eu uso essa propriedade para completar essa informação. Então eu uso esta interpolação para visualizar o valor desta propriedade, Customize the Welcome Message, que é ela que justamente aparece. Aí a diferença entre um botão e outro é que nesse botão eu estou considerando passar esta informação, into 28 minutes, que é o que acontece. Isso, que utilizando esse mesmo serviço, só que chamando esse outro método, considerando que esteja passando um parâmetro. E esse parâmetro eu estou passando por essa propriedade name, que ela é preenchida quando, utilizando essa referência desse módulo chamado Activated Route, ou seja, essa rota ativa, eu consigo pegar quais parâmetros que foram passados para esse componente, quando foi redirecionado para esse componente. Então peguei o name, esse nome de usuário eu consigo armazenar nessa propriedade name, e eu consigo reutilizar aqui, eu consigo reutilizar essa propriedade name passando ela como parâmetro, e eu consigo passar isso pro meu servidor back-end. Ele vai me retornar esta mensagem considerando este name, que é justamente essa informação que aparece como into 28 minutes. E agora, olhando para esta chamada, nós temos o Hello World Controller, que é outro controlador para justamente atender estas chamadas. Então, por exemplo, eu tenho essas duas rotas mapeando este objeto Hello World Bean, que neste primeiro eu estou apenas chamando ele e ele vai me retornar esta mensagem Hello World, sem considerar algum parâmetro. Neste segundo método, nesse método get, eu estou considerando este path variable, string name. Então eu estou considerando que eu vou estar recebendo este nome por parâmetro, um valor diretamente dentro desse caminho, desta rota que eu estou chamando no Angular, porque é só ele que tem esta permissão de fazer esta chamada. Então quando eu retornar este objeto Hello World Bean, eu vou estar formatando esta mensagem para receber o texto Olá Mundo, porcentagem S. Por que S? Porque esta propriedade, este parâmetro name, ele é do tipo string, então eu preciso colocar esse porcentagem S, vírgula name, vírgula nome. Então vou substituir esse porcentagem S pelo valor que está contido no name, que foi passado como parâmetro. E é por isso que essa mensagem volta com esse parâmetro, porque eu passei e recebi ela de volta. E agora vamos para essa lista de to-dos. Essa lista de to-dos, ela é composta inicialmente por essas três tarefas, que aprender Spring Boot, aprender Spring JPA e aprender microserviços, tendo um prazo até o dia 15 de julho deste ano, que ele sempre irá pegar a última data
a data mais recente possível e vai dizer se essa tarefa está completada ou não dentro dessa coluna. Então false é para não, ainda não está concluída, e true para verdadeiro, ela está concluída, podendo atualizar, excluir e adicionar novas tarefas. E agora você deve estar se perguntando de onde está vindo essas informações. Esses registros eles estão vindo a partir deste arquivo data.sql. A partir deste data.sql é que eu informo que eu quero inserir dados em uma tabela chamada to-do, que seriam estas tarefas que contém esses campos: ID, username, description, target date e is done, contemplando esses valores: 1001 para este campo, into 28 minutes para este campo, a descrição learn Spring Boot e a hora atual, a data atual que esse registro está sendo inserido. E por último, false, para dizer que esta tarefa ela não foi concluída ainda. E no caso eu posso verificar usando este H2 Console, que é justamente esse banco de dados embarcado que vem junto com esta aplicação back-end, pelo fato de estar usando esta biblioteca no pom.xml, que é esse banco de dados H2. Então estou dizendo que eu vou utilizar este banco em memória. Então, enquanto este servidor estiver funcionando, ele vai armazenar aquelas informações que eu defini pelo arquivo data.sql. Ele vai inserir essas informações no banco de dados, que é chamado test.db. Então, se eu dar uma olhada na minha tabela de tarefas, eu vou ter esses três dados, esses três registros. Isso. E é desta forma que funciona. E também um outro ponto é que através deste arquivo eu consigo definir dentro desse application.properties, eu consigo definir qual é o endereço desse meu banco de dados, qual rota que ele vai estar disponível, e dizendo que ele vai estar disponível. E para cada tarefa SQL que for ser feita, qualquer operação, seja para inserir, atualizar ou excluir ou consultar, ele vai aparecer no meu terminal. Por exemplo, select. Então, para buscar estas informações que aparecem na minha aplicação Angular, dentro desse componente to-dos, ele fez uma chamada para esse back-end, e esse back-end fez essa consulta nesse banco de dados e que retornou essa informação para o Angular. Então, indo para esse componente de list to-dos ou lista de tarefa, eu vou conter este título minhas tarefas, ou my to-dos, e dentro dele eu vou conter esta tabela chamada table. E só um ponto importante é que essas classes que eu defino são classes CSS, são classes de estilos definido pelo Bootstrap, que é um outro framework que ele automatiza essa questão de estilização. Então, muitas das coisas que estão visualmente bonitas estão pré-configuradas pelo Bootstrap. Então, apenas eu preciso informar qual classe que eu quero que seja usada para aplicar este efeito. Então, temos aqui esta table, esta tabela,
que vai ter este cabeçalho, as colunas, descrição, prazo, está completado, e atualizar e excluir, que são justamente esses botões aqui, de atualizar e excluir. Feito isso, também tenho esta tabela que vai usar esta outra diretiva, dizendo para cada tarefa dentro da minha lista de tarefas. Então eu vou rodar, eu vou varrer esta lista através deste ng-for, através desta estrutura de repetição. Eu quero passar por cada tarefa dentro desta lista de tarefas, e dentro dessa lista de tarefas eu quero criar uma linha. Esta linha vai conter dados, então cada dado que pertence a cada coluna eu vou pegar esta referência, esta tarefa, pela interpolação eu quero mostrar essa descrição. Então é to-do ponto description, descrição. Eu quero mostrar esta data, to-do.targetDate, usando sempre esta interpolação para mostrar esse valor, que vai estar associado sempre a uma propriedade contida no arquivo TypeScript. Porém, como esta data ela vai vir em um formato muito maior do que apenas mês, dia e ano, é preciso fazer essa conversão, usar este pipe para abreviar esta data para uma data mais curta e mais fácil de ler. E também uppercase, para quê? Para deixar este texto grande, em letras maiúsculas. Então, os números nem tanto, mas as letras. Então, julho, agosto, setembro sempre vai estar maiúsculo. Então, eu uso esse modo que faz parte do pipe para dizer, quero que seja maiúsculo. Eu coloco também esse campo de feito ou não feito pela interpolação nessa dupla de chaves, e também contenho esses botões para atualizar literalmente e para excluir, sempre contendo este evento que vai disparar alguma função. Esta uma função vai chamar algum método para atualizar esta tarefa ou para excluir esta tarefa, sempre com base no ID que essa tarefa irá conter, este identificador. Então, com base nisso, eu consigo fazer uma atualização ou uma exclusão. No caso de atualizar e também para inserir, vai ser redirecionado para outro componente para informar os novos dados ou para atualizar tais dados. Agora, para a exclusão, é um efeito imediato, ele vai excluir na hora. E caso eu exclua, também vai estar ligado a um estado, que se essa mensagem ela contiver alguma informação, ela vai avisar que esta determinada tarefa foi excluída. Então, usando de novo esta diretiva end-if, eu vou verificar se esta mensagem estiver populada, eu vou exibir o conteúdo, que é o que? É justamente essa mensagem, usando a interpolação para mostrar esta informação contida nesta propriedade de message, mensagem. Então, olhando para esta classe de lista de tarefas, o que irá acontecer? Eu contenho uma lista vazia de tarefas, que é do tipo to-do. Esse to-do seria essa estrutura que contém as tarefas, que eu posso incluir dentro deste list todos.components.ts. Então eu vou ter esse objeto que vai representar as minhas tarefas. Então, pelo construtor,
eu vou carregar estes atributos: ID, description, done e target date. Aí com esta lista vazia, ela vai ser preenchida toda vez que eu acessar esse componente. Então primeiro eu verifico se esse usuário está autenticado, verificando se ele está vazio ou não, se ele está vazio ou ele está nulo, e caso ele esteja vazio ou nulo, por enquanto foi definido como vai ser sempre into 28 minutes. E dessa forma eu chamo esse método de refresh to dos, para atualizar esta lista de tarefas através desse to do service, do qual eu agrupei todas essas chamadas que vão manipular esses dados de tarefas. Então qualquer operação de inclusão, recuperação, atualização e consulta, todas essas operações de banco de dados vão estar ligados a esse serviço, to do service. Então, para recuperar esses dados, to do service.retrieve all to dos. Então, vou recuperar todas essas tarefas, sempre passando este username como base. Então, ele vai subscribe, ele vai se inscrever para de fato fazer esta chamada, e com essa resposta eu vou receber a lista preenchida com essas três tarefas, conforme está sendo mostrado tanto no app quanto no banco de dados. Ele vai receber essa lista completa e vai preencher esta lista. Quando eu preencho esta lista, eu automaticamente preencho a minha tabela, que vai utilizar dessas informações para preencher cada um desses campos, cada uma dessas colunas, cada um desses dados. Feito isso, da mesma forma eu tenho os métodos para excluir um to do. Então eu vou chamar esse método excluir tarefa, passando este usuário e o ID, para saber especificamente qual tarefa que eu devo excluir. E quando ele conseguir excluir com sucesso, ele vai mostrar essa mensagem: exclusão da tarefa com esse ID, por exemplo, 1001, foi excluído com sucesso. E uma vez que foi excluída, essa lista está alterada. Se ela está alterada, eu preciso atualizar esta lista. Então eu chamo novamente esta atualizar tarefas, que vai novamente consultar essa lista e atualizar a minha lista local. E sempre todas essas chamadas são feitas para esse back-end, que vou mostrar em alguns instantes. Da mesma forma, eu tenho esse atualizar, update to do, que vai tanto este atualizar quanto para incluir. Eu vou redirecionar este usuário, navegando ele para esse outro componente, para essa outra rota. E se for para atualização, sendo um que já existe, eu quero só mudar alguns campos, eu passo esse ID que já existe, porque ele vai estar contido aqui mesmo, que ele vai ser passado como um parâmetro. Agora, se eu for incluir um novo to do, uma nova tarefa, eu vou passar esse ID como -1. Então eu vou conseguir diferenciar se é atualizar ou excluir por esse ID. Se ele existir, ele vai ser diferente de -1. Se ele não existir, ele vai ser -1. Isso. E para mostrar, se olhar para esse to do data service, eu tenho cada um desses métodos fazendo uma chamada para o meu back-end.
todos usando este servidor localhost, servidor local na porta 8080/JPA. Então todas essas chamadas vão ser usando o JPA, que é o Java Persistence API, que é um outro framework, é uma outra dependência que vai ser responsável por gerenciar esse meu banco de dados, para eu identificar quais as tabelas que vão ser usadas e as operações que serão feitas, como consulta, exclusão, atualização e outros. Então, por exemplo, nessa chamada que eu busco todas as minhas tarefas, eu faço uma chamada do tipo GET através desse objeto HTTP, que é desse tipo HTTP Client, que vai permitir fazer essas chamadas. Eu vou estar esperando uma lista de objetos do tipo to-do, uma lista de objetos do tipo tarefa, chamando por este servidor nesta rota /users /username, que no caso é esse parâmetro que eu recebo como, aliás, é esse valor que eu recebo como parâmetro quando eu chamo esse método /todos. E indo para esse controlador específico que vai atender esta requisição, JPA todo resource, ele vai cair dentro deste controlador, por exemplo, que era essa chamada que estamos comentando agora. Então ele irá cair nesse mapeamento de rota, ele vai retornar uma lista do tipo to-do. Por isso que está obter todas as tarefas, get all to-dos, usando esse path variable, que seria esse valor deste username que eu também estou passando como parâmetro. E um fator importante deste JPA é este to-do JPA repository, que através dele, usando pouco código Java, eu consigo manipular esta tabela. Então eu crio esta interface que vai fazer esse papel de acesso a esta camada de dados, acesso àquela tabela, esta tabela de tarefas, como que ele vai herdar deste JPA repository, informando como tipo genérico o tipo to-do, que é esta classe to-do, que vai representar a minha tabela no banco de dados, e dizendo que este ID que pertence a esta tabela vai ser do tipo long. E no caso esse método, que eu vou buscar esta tarefa por nome de usuário, com base nesse valor que eu vou receber como parâmetro, que é justamente essa chamada que eu estou fazendo. Então return to do JPA repository.find by username como parâmetro. Então, com base nisso, ele consegue retornar esta lista completa com esses 3 registros. E da mesma forma eu consigo excluir um to-do, fazendo praticamente a mesma chamada, porém usando o método delete, de excluir. E através disso eu consigo informar que eu quero excluir uma tarefa específica, informando este ID, que vai cair dentro deste controlador, e esse controlador vai ser do tipo delete, para excluir. Então eu recebo esses 2 parâmetros como path variable, como uma variável dentro desta rota, e eu chamo o meu to-do JPA repository, e chamo o método delete by ID. Então ele vai excluir tal registro, tal tarefa, com base nesse ID. E que no caso eu não precisei escrever esse método personalizadamente. Ele é herdado
do próprio ele é herdado pela JPA repository. Então é uma automatização que foi feita por essa possibilidade do JPA desse Java Persistence API ou JPA. Então com isso ele consegue excluir com sucesso e eu retorno como resposta que não há conteúdo, simplesmente esta tarefa que eu pedi para ser excluída, ela foi excluída. E é por isso que quando eu faço esta chamada eu não tenho nenhum dado de resposta, eu simplesmente informo esta mensagem que foi excluído com sucesso. E para provar para vocês, se eu clicar nesse método excluir, nesse botão excluir, ele vai chamar aquele método e vai fazer aquela chamada. Ele vai excluir e vai me dizer que essa tarefa com esse ID 1003 foi excluída com sucesso. E se consultar este banco de dados, ele vai mostrar que tinha este ID 1003, agora não tem mais, que ele foi excluído. E da mesma forma, como eu mostrei, ele vai, se eu quiser atualizar essa tarefa, esta primeira aqui, Learn Spring Boot, e clicar neste update, eu vou passar este ID como parâmetro e vou ser redirecionado para este outro componente que vai fazer a mesma chamada para recuperar essa tarefa com base neste ID e preencher esses dois campos usando aquela estrutura de repetição for, no caso ng_for, uma diretiva que vai varrer a minha lista de tarefas e me retornar esse especificamente. Então, por exemplo, se eu quiser alterar para Spring Boot 5, eu informo que esse campo foi atualizado e eu clico nesse botão Save. E se notar, é esta mesma tarefa, só que eu alterei essa descrição para Learn Spring Boot 5, sendo ela assim. E se eu consultar de novo meu banco de dados, a informação ela foi atualizada. E olhando para esse to-do service, no fundo eu fiz esta chamada update to-do, passando este user ID e essa tarefa. Então eu fiz uma chamada do tipo put para o meu servidor back-end, passando esses dois dados e passando esse objeto como o corpo da requisição. Então, como se eu passasse esse objeto JSON para este meu back-end, que vai conter todas essas informações, que no caso era só a descrição e esse novo prazo, essa data limite. Fazendo aquela chamada, eu caio nesse mesmo controlador to-do JPA resource, que vai cair dentro desse put mapping, dentro desse rastreamento de uma chamada do tipo put, que vai cair neste path, considerando esse ID e todas essas outras informações. Com base nisso, eu vou chamar esse meu to-do JPA repository para fazer uma alteração no meu banco de dados, esse método salvar, esse save. Então esse save serve tanto para inserir um novo to-do, uma nova tarefa, ou para atualizar. Então eu passo esse objeto to-do, esse objeto de tarefa, ele realiza essa tarefa de atualizar. Como vocês podem ver aqui, foi feita esta atualização. Então eu preciso atualizar todos os campos desta tabela com base neste objeto to-do, nesse objeto de tarefa, onde o ID for igual a este que eu passei como parâmetro, ou que estiver dentro dele aqui, porque ele já existe.
e é feita esta atualização, volta para esta referência to do update, ou seja, tarefa atualizada, e eu retorno como resposta um status 200, um status ok, que deu tudo certo, e voltando esse objeto atualizado. E com base nesse objeto atualizado, é ele que é retornado para esse método de atualização. Porém, ele não será tão necessário nessa parte, eu apenas redireciono de volta para essa lista de to-dos, passando esse ID. E se voltarmos, nós podemos ver que ele foi atualizado com sucesso. E agora, uma das últimas coisas que falta seria incluir um novo to-do, uma nova tarefa. Então, quando eu clicar nesse botão Add de incluir, ele vai chamar esse método de adicionar uma nova tarefa, vai disparar este evento de clique para chamar esse método add to do. Dentro desse add to do, ele vai navegar novamente para este componente chamado to do, porém passando esse ID como -1. Ele passando esse ID como -1, eu consigo identificar que é um novo to do. Então eu informo esse novo to do. Então querendo dizer, eu quero esta descrição como learn DevOps, aprender DevOps, sendo esta data, dia 18/7 deste ano. E quando eu apertar esse método salvar, ele vai chamar dentro do to-dos, where are you? Onde você está? Aqui está, to do. Aí dentro desse to do eu vou ter este pequeno formulário que vai conter esses field sets, esses conjuntos de campos para descrição, e o outro de data, sendo que tanto esta data quanto esse campo de descrição eu vou também estar atualizando alguma propriedade, que no caso vai estar vinculado a este objeto to do, que vai ser este campo descrição. Da mesma forma, usando esse two-way data binding, esse end model, que vai ter essa dupla ligação, que vai resgatar esse dado, vai mostrar esse dado e vai atualizá-lo ao mesmo tempo. Esta propriedade. Isso. E da mesma forma eu também estou formatando esta data para ano, mês e dia. Com base nesse dia, mês e ano, ele vai mostrar a data encurtada. Ao invés de uma data cheia contando com minutos, segundos e milissegundos, eu só estou contando com ano, mês e dia. E para esse caso eu separei correto. Nesse caso eu separei este end model para este também contando com esse end model change. Então o que acontece? Eu estou exibindo esta data, este prazo dentro deste formato, e ao mesmo tempo estou atualizando esta data, este prazo, conforme eu digito. Então através deste cifrão event eu consigo atualizar a minha data, a data que eu escolher quando clicar em algum desses dias. E no final das contas ele vai enviar este formulário, e sempre verificando se tem alguma coisa errada. Então eu consigo pelo end-if, por essa diretiva, verificar se esse formulário está sujo, ou seja, se ele não está preenchido. Se ele não está preenchido, ele está inválido, seja porque tem menos caracteres do que está precisando,
ou porque a data não é válida, se ela não foi preenchida. E tendo esse formulário na mão, identificado como um formulário Angular, através desta hashtag toDoForm, ngForm, eu consigo verificar se ele não é inválido através desse evento ngSubmit, e uma vez que ele seja válido, ele vai chamar esse método save. O save todo vai justamente verificar se é -1, esse ID é -1, se for -1 eu vou criar uma tarefa, se não for -1 eu vou atualizar essa tarefa. Se for para criar eu vou considerar esses dois campos, este usuário e esse objeto como um todo, essa tarefa como um todo. Vou fazer essa chamada para o meu back-end e se der tudo certo eu volto para a rota que vai listar essas tarefas. Sim, isso, correto. E se for para atualizar também vai voltar. E dentro desse create to do, ele vai também fazer uma chamada do tipo post para o meu servidor back-end, passando esta rota e esse objeto tarefa, que quando eu chegar aqui ele vai cair nesta rota para inserir uma nova tarefa. Então eu vou definir como esse usuário, conforme eu preciso atualizar esse objeto de tarefa com esse usuário, porque dentro desta página não informam qual é esse usuário, então preciso informar dele dentro do meu back-end. Também preciso definir este ID, por isso que é setID, como nulo, para ele conseguir identificar que é uma inserção nova, porque se não informar como nulo, haverá algum erro e ele não vai conseguir inserir. Eu uso esse mesmo objeto todo JPA repository para salvar, porque eu estou inserindo novamente, eu estou inserindo um novo to-do, uma nova tarefa. Ele vai fazer essa inserção no banco de dados e vai inserir dentro desse objeto insert to-do. E dentro desse insert to-do, eu uso ele para retornar uma nova URI, uma nova URL, uma nova rota, usando esse objeto servlet URI component builder, pegando essa rota atual e incrementando dentro dessa rota o termo /chave ID, e que esse texto ID, usando o método build and expand, irá substituir pelo valor que foi criado a partir desse novo to-do. Então insert to-do.getID, getID vai pegar o novo valor ele vai substituir nesse chave ID, e todas essas informações juntas ele vai converter em uma nova URL, em uma nova rota, que vai retornar através desse response entity com o status de criado, e aqui está, foi criado essa nova tarefa com esta identificação, com esse novo ID. Agora eu preciso voltar para o listed to-do component. Isso, ele vai voltar para cá e vai redirecionar, porque ele sabe que é um -1, ele vai redirecionar, ele vai voltar para aquela rota de lista de tarefas, que é o que está sendo feito aqui. Criar um novo, voltar. Dentro desse voltar, uma vez que eu insiro, ele vai voltar, vai recarregar, vai buscar essa lista com uma nova informação que eu acabei de inserir. E por fim nós temos a opção de deslogar, de desconectar este usuário. Quando eu clicar dentro dessa opção, dentro desse menu, ele vai me redirecionar para esse componente de logout, dizendo que eu estou desconectado, você está desconectado, obrigado por usar a nossa aplicação. E como que se dá
este trâmite para desconectar este usuário. Aqui dentro deste HTML só vai exibir esses textos, né? Esse título principal dizendo que você está desconectado e esse texto obrigado por usar o nosso app. E no fundo o que ele irá fazer? Ele vai usar esse outro serviço de autenticação para desconectar este usuário. Como é que ele desconecta? Ele vai remover este item, porque quando eu conecto eu vou inserir este item na minha sessão. Então, da mesma forma que eu insiro essa sessão, eu removo essa sessão através desse session stored.removeItem. Eu vou remover esse usuário autenticado. E uma vez que ele foi removido, eu posso considerar que ele não está mais ativo, que ele não está mais conectado. E por ser um JWT token que ele usa para fazer essas chamadas, esse token automaticamente ele é renovado depois de tantos minutos, porque ele tem um prazo para poder ser utilizado. Então, uma vez que ele foi desconectado, ele não pode mais fazer chamadas porque ele não está autenticado. E aí, uma vez que ele está desconectado, este menu ele vai conter somente a opção de login, para voltar para aquele componente de login para eu me conectar novamente a esta aplicação. Então, basicamente, o fluxo é este. Eu vou apenas explicar mais alguns pontos para encerrar este vídeo. Então, esta classe todo, esta entidade, por isso que eu coloco esta annotation chamada entity, que vai identificar esta classe como uma entidade, como uma tabela do meu banco de dados. E se olhar de novo, foi feita uma inserção, que a última operação que foi feita foi inserir, foi criar uma nova tarefa. Então, por debaixo dos panos, através do JPA, do Java Persistence API, eu consigo fazer uma inserção no banco de dados. Então, ele usou esse objeto tarefa, esse to do, e dentro dele eu defini quais são os atributos que vão compor esta tabela. Então, at id eu estou dizendo este campo vai ser considerado uma chave primária, e generated value para ser auto-incrementável. Ela começa para cada novo registro que for feito. Se vai para esse primeiro registro, foi o primeiro que eu incluí, ele vai ter esse ID 1. Então, vai ter esse ID 1. Se eu inserir mais um, ele vai ter o ID 2. Ele vai sempre incrementar de 1 em 1. E como faz parte da estrutura, ele precisa ter esse construtor vazio para poder instanciá-lo, e esse construtor contendo todos esses campos, esses métodos de get e set, para eu recuperar esse valor de cada campo e também para atualizar, para definir um valor para esses campos. E junto com esses demais campos de hashcode, equals para efeito de comparação, e um toString para ele voltar todas essas informações em um único conjunto de caracteres, em uma única frase. Então, praticamente, o fluxo é este que eu queria mostrar das duas aplicações, e como um dos últimos pontos, gostaria de mostrar esta página de erro, que vai ser, por exemplo, uma vez que eu esteja autenticado, por exemplo, se eu não estiver autenticado e colocar uma rota que não exista, então mesmo que eu esteja autenticado ou não autenticado, aliás, se eu não estiver autenticado,
olhar aqui aquele arquivo de configuração de rotas. Então, qualquer outra rota que não seja uma dessas rotas válidas, eu vou chamar esse componente de Error Component. Então, eu vou chamar esse componente Error Component, esse componente de página de erro. Então, eu estando autenticado ou não, se eu digitar qualquer rota que não esteja dentro daquelas rotas válidas, eu vou chamar esta página contendo este ursinho, este panda, dizendo que a página que eu solicitei não foi encontrada. Por favor, entre em contato pelo número asterisco, que foi o que foi definido aqui, simplesmente aqui. Então, dentro desta minha página, dessa minha estrutura HTML, eu vou conter a div corpo, que vai conter essa imagem do panda, e essa mensagem de erro, que também estou usando a interpolação para mostrar o valor desta propriedade, que se chama mensagem de erro. Se eu clicar nela, ela vai para a minha classe de erro, que vai conter essa informação: page not found, please contact support at. Então, página não encontrada, por favor, entre em contato. E para finalizar, para dar uma geral em relação ao JWT, esse Java Web Token, eu estou usando praticamente esses dois objetos: este Authentication Manager, que é esse gerenciador de autenticação, que é provido pelo próprio Spring Boot, dentro das suas dependências, para gerenciar este princípio de autenticação, para afirmar se esse usuário está autenticado ou não. E foi utilizado esse JWT Token Service, que foi feito manualmente para quê? Para utilizar este entendimento desse padrão Java Web Token, que ele vai assegurar e vai proteger esse nosso usuário para codificar e decodificar essas informações, usuário e senha, quais papéis que ele tem, qual é esse escopo do que ele pode ou não fazer dentro do nosso sistema. Então, dentro desse método Generate Token, o que ele irá fazer? Ele vai varrer essa lista de autoridades através desse objeto de autenticação, vai pegar todas essas autoridades que todos esses usuários podem ter. Pode ser que ele seja um usuário e ao mesmo tempo ele seja um administrador. Então eu preciso pegar essa lista, converter em uma sequência, por isso desse string, mapear, querendo pegar todas as autoridades que estão sendo usadas para este usuário. Então, pegar as autoridades concedidas. Então, através através desse objeto granted authority, eu consigo acessar esse método get authority para saber quais são os papéis desse usuário: administrador, usuário comum, e reduzir toda essa informação em uma única string, separando por espaço. E como esse JWT ele já irá conter por debaixo dos panos as chaves, ou a chave que vai ser necessário para codificar e para decodificar essas informações, ele já vai ele precisa agora e ele também já vai saber qual vai ser o algoritmo que vai ser utilizado para codificar essas informações, para gerar esse token. Então o que ele precisa saber apenas
é esse payload, é esse dados de usuário, esses detalhes dele. Então, eu através desse scope e desse claims eu consigo definir o payload JWT claim set. Então, eu vou dizer quais são os dados desse usuário. Então, dizendo que esse token foi criado por o meu próprio servidor back-end, foi criado nesse exato momento e ele expira desse exato momento mais 90 minutos. E para quem que eu estou gerando esse token? Para esse usuário que está autenticado. Então, authentication.getName. Então, ele vai pegar esse usuário que está autenticado. Aí, ponto claim, ele vai dizer scope. Então, esse usuário tem essas autoridades. Ele pode atuar nesse sistema com base nesses papéis, nesses roles. E ele retorna esse objeto atualizado com todas essas modificações. E com base nessas claims, eu uso esse JWT encoder, esse objeto para codificar um novo token com base nesse payload, com base nesses parâmetros que foram definidos anteriormente. E com base nisso ele consegue criar esse token. Ele me volta essa informação e a partir disso eu consigo fazer as chamadas usando o Angular. Eu consigo fazer as chamadas para qualquer rota, fazer qualquer operação com base nesse token. Então esse token ele é gerado toda vez que eu faço um log e ele é armazenado na sessão. Toda vez que eu logar, ele vai ter uma sessão que vai controlar essa informação para dizer quem está conectado e principalmente pelo token. E com base nisso eu encerro a minha apresentação. Era isso que eu queria mostrar. Muito obrigado a todos.